Se a manifestação não está funcionando para você, se sente que vem se esforçando todos os dias para criar a vida dos seus sonhos e por algum motivo não está dando certo, talvez seja porque você é inteligente demais. Agora, deixa eu voltar nisso daqui a pouco. Às vezes, quando pensamos demais, analisamos demais, tentamos demais, acabamos bloqueando as oportunidades de abundância. Bloqueamos as oportunidades de as coisas acontecerem de forma natural, orgânica. Bloqueamos o fluxo das sincronicidades, de pessoas poderem trazer coisas até nós, de portas se abrirem, de novas ideias surgirem. A gente bloqueia tudo isso. Sério, as pessoas que mais têm dificuldade para criar a vida dos sonhos, as pessoas que mais têm dificuldade para manifestar com leveza, muitas vezes são as que mais pensam. E existe uma pequena virada que está faltando para elas. Tudo muda quando você começa a fazer essa virada. E eu sei disso porque eu mesmo já fiquei preso nesse padrão no passado. Eu estudava, analisava, explicava demais, tentava entender tudo de uma vez, ficava obcecado com aquilo, e era como se tivesse coisa demais acontecendo na minha cabeça. E depois de entrevistar algumas das pessoas mais bem-sucedidas do mundo, comecei a perceber algo diferente. Elas não encaram a manifestação, nem a criação da vida dos sonhos, do jeito que a maioria das pessoas encara. E depois que eu descobri essa diferença, não consegui mais deixar de ver. Neste vídeo, eu vou explicar as 5 viradas que mantêm pessoas inteligentes, como você, travadas, e como corrigir cada uma delas para que você finalmente crie o que quer na sua vida. Para que finalmente comece a usar a ferramenta da manifestação a seu favor, em vez de contra você. Vamos começar e destrinchar isso. A virada número 1 é: você está preso na própria cabeça. Porque pessoas inteligentes têm mais dificuldade com manifestação do que pessoas que talvez não fiquem analisando tanto a própria vida. Bom, é porque elas vivem dentro da cabeça. Vivem dentro do cérebro, pensando sem parar, pensando em cada passo que pode dar errado. Geralmente é isso. Elas se preocupam demais. Às vezes, reclamam demais, analisam demais e se estressam demais. E esse estresse bloqueia a alegria. Bloqueia a sua capacidade de estar na sua energia, no seu fluxo, no seu corpo, na sua liberdade. Quando você está o tempo todo na cabeça, você não está na sua liberdade, não está no seu fluxo. E é nesse estado que coisas genuínas começam a vir até você. Quando você analisa demais, questiona demais e tenta entender tudo, isso bloqueia a sua capacidade de manifestar. Agora, eu sou uma pessoa curiosa. Faço um monte de perguntas. Sempre pergunto por quê, por quê, por quê. Provavelmente irrito muita gente, porque quero entender o tempo todo por que as pessoas fazem as coisas do jeito que fazem. Mas, nos últimos mais de 10 anos da minha vida, isso não me impediu de agir de verdade. Manifestação não é só pensar, é sobre como você aparece. A sua energia não mente. Você pode saber exatamente o que quer e ainda assim não ter aquilo, porque não está aparecendo como a pessoa que tem. Eu amo essa frase da Rhonda Byrne, quando ela fala sobre esse elemento que mantém tanta gente travada nas próprias manifestações. Ela diz: uma das coisas que derruba as pessoas é tentar demais. O universo quer que a gente tenha tudo e viva uma vida plena. Não é uma batalha, nem nada assim. Uma pergunta que às vezes me fazem é: quando você percebeu pela primeira vez que estava vivendo dentro da sua cabeça, em vez de realmente se mover? E aqui está a questão. Quando você analisa demais, o estresse se acumula. Vira sobrecarga, vira esgotamento. É assim que a vida passa a parecer. Parece que você está se queimando dos dois lados. Você está tentando acordar cedo e trabalhar duro, até tarde. Está tentando estar ligado e ser perfeito durante o dia. Está tentando agradar todo mundo. Sua energia está no modo trabalhar duro, tentar fazer as coisas certas. Ela não está em liberdade nem em fluxo, e você precisa mudar isso. Sabe, às vezes sinto que ser uma das pessoas mais burras em qualquer sala onde eu entro é uma vantagem para mim, porque eu não sinto. Agora, quando eu era mais novo, isso me machucava, me paralisava, porque eu me sentia inseguro, insignificante. Sentia que não conseguiria realizar nada porque não era tão inteligente nem tão talentoso quanto meus colegas na escola. Todo mundo tirava notas melhores do que eu. Todo mundo falava melhor do que eu na frente da sala. Todo mundo tinha um nível de leitura maior que o meu.
Quando cheguei à 8ª série e fiz um teste pela primeira vez, meu nível de leitura era de 2ª série. Minha confiança ficou destruída, e literalmente todo mundo naquela sala era mais inteligente do que eu na escola. Todo mundo era mais talentoso, mais inteligente, e tinha mais confiança por causa dos resultados, das notas e da capacidade de funcionar na escola. Eu não tinha isso. Criei uma falsa sensação de insegurança, e passei a maior parte da adolescência e dos meus 20 e poucos anos paralisado pela dúvida sobre mim mesmo. Até que chegou um ponto, no começo dos meus 20 anos, em que finalmente disse: eu vou superar esse medo. Vou soltar isso. Eu não vou ser a pessoa mais inteligente, e tudo bem. Eu não vou ser a pessoa com mais estudo, e tudo bem. Eu não vou ser quem fala melhor em público, e tudo bem. Eu não vou ter as respostas, e tudo bem. E eu disse: em vez de tentar ser mais inteligente que os outros para me encaixar, por que eu não faço o completo oposto? Por que eu não assumo quem sou e simplesmente levo energia, paixão, curiosidade, alegria, levo todas essas outras habilidades divertidas e únicas para a vida e fico presente com as pessoas? Enquanto a maioria está preocupada com o que os outros pensam dela, algo que eu tive por grande parte da minha vida, eu simplesmente pensei: como posso ter curiosidade por essas pessoas? Como posso fazer perguntas curiosas? Como posso perguntar por quê e me interessar ainda mais por elas do que pelo que estou tentando dizer na frente delas? E isso criou uma sensação de relação com tantas pessoas, só por eu aparecer com paixão total, energia total e fluxo total. E, quando aprendi a quebrar o padrão de analisar demais, pensar demais, ficar pensando no que as pessoas acham de mim, ou por que não sou inteligente o bastante, por que não sou talentoso o bastante, por que não sou bom o bastante, e parei de tentar ser a pessoa mais inteligente da sala, tentando ser apenas a pessoa mais interessada da sala, interessada nas outras pessoas, meu padrão mudou. Meu padrão, originalmente, era que eu não conseguia explicar o sucesso. Eu não conseguia destrinchar. Eu conseguia ensinar, mas não estava vivendo aquilo por completo. Eu não estava sendo aquilo. Eu conseguia observar outras pessoas, mas não sabia como imitá-las. E conhecimento parece progresso, mas sem alinhamento, ele mantém você travado. Quantos de vocês agora sabem que são inteligentes? Tiraram notas ótimas na escola, talvez tenham feito um mestrado depois da faculdade, talvez tenham feito doutorado, talvez tenham certificações. Continuaram estudando, continuaram acumulando conhecimento, leram os livros. Vocês vêm aqui no The School of Greatness, recebem todo esse conteúdo e informação. Estão cercados de grande conhecimento. Mas por algum motivo, ainda se sentem travados. Por algum motivo pensam: por que as bênçãos e a abundância não chegam até mim? Por que ainda me sinto bloqueado? Deixa eu aprender mais e adquirir mais conhecimento. Alguma coisa na sua vida está te travando. E outra pergunta que eu recebo é: qual é uma área da sua vida, agora, em que você sabe o que fazer, mas ainda não se comprometeu totalmente a ser essa pessoa? Uma área da vida. Muitos de vocês que estão assistindo, ouvindo agora, sabem o que fazer. Sabem quais ações tomar, mas falta coragem para agir por medo de fracassar. Alguns de vocês não têm coragem de agir por medo do sucesso. O que acontece quando eu tiver todo esse sucesso, toda essa atenção e todas essas oportunidades? Será que eu dou conta? Será que eu realmente... E as responsabilidades ou pressões que vêm até mim quando sou bem-sucedido? Será que consigo lidar com isso? O medo do fracasso ou o medo do sucesso pode estar te impedindo de tomar as ações que precisa tomar. Não é sobre ter mais conhecimento, embora conhecimento e educação sejam importantes. É sobre ser de um certo jeito, saindo da própria cabeça. E esse é o fim da virada número 1. Você está preso na própria cabeça. E eu estou te dizendo, no momento em que eu saí da minha cabeça, no sentido de que eu sabia que não era o mais inteligente, sabia que não tinha certas habilidades, sabia que estava sem dinheiro aos 20 e poucos, quando estava só começando. Eu sabia que estava muito atrás em muitos sentidos. Mas, por algum motivo, no instante em que comecei a perceber que tudo bem, que eu só precisava aparecer com energia total, paixão, curiosidade e alegria, foi quando tudo começou a mudar. Foi quando oportunidades e abundância começaram a fluir de um jeito que eu nunca tinha vivido na vida. Parecia mágica. Foi como, bom, tá, saí da minha cabeça, entrei no meu coração e estou me conectando com seres humanos, sendo curioso, sendo apaixonado, acompanhando e observando. Como posso agregar valor a você? Como posso servir?
Fazendo isso, foi quando tudo começou a destravar e se abrir. E foi como, essa coisa de manifestação. Meus sonhos podem virar realidade muito mais rápido no momento em que eu deixo de ficar preso na minha cabeça. Virada número 2. Você está pensando demais em cada movimento que faz. Como pensar demais realmente bloqueia as coisas que você quer na vida? Bom, pensar demais cria hesitação. Soa assim. Certo, soa assim. Será que esse é o movimento certo para fazer agora? E se não der certo? E se ela não gostar de mim quando eu fizer isso? O que meus pais vão pensar? O que meus colegas, minha esposa ou meu marido vão pensar? Nossa, eu tenho tantas outras responsabilidades. Provavelmente não deveria fazer essa viagem e me jogar nisso. Será que estou mesmo pronto? Bom, talvez eu precise de mais 4 anos de estudo antes de dar esse salto. Mas e se eu der esse salto agora e as pessoas me julgarem? E enquanto você fica pensando demais, você não age. Você não se move de verdade para a frente. Você não vê o que está funcionando. Você não recebe retorno. Você não coleta informação. E a única forma de criar a vida que quer é recebendo retorno o mais rápido possível. Isso significa que você precisa tentar alguma coisa. Precisa ver. Isso funcionou. Isso não funcionou. Como eu poderia fazer melhor? Como posso melhorar? Deixa eu tentar de novo ou de outro jeito. Você não consegue manifestar só pensando até chegar lá. Você precisa ser de um certo jeito para criar e atrair o que quer na sua vida, porque manifestação exige impulso, mas pensar demais mata o impulso. Eu amo essa frase do Bryce Pritchett, que já esteve no programa algumas vezes. Ele é conhecido pelo método Quantum Leap e tem a frase definitiva para superar esse bloqueio. Ele diz: qualquer coisa significativa que uma pessoa tenha alcançado na vida, ela não sabia como fazer quando começou. Você não sabe como fazer as coisas. Talvez tenha um mentor com um modelo que possa imitar. Você já viu alguém 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos à sua frente, que também não sabia como fazer, mas descobriu por meio de um mentor, ou tropeçando, agindo, recebendo retorno e coletando informação. E você pode observar um mentor com quem trabalha pessoalmente, ou que acompanha online, ou cujo livro leu. Alguém que tem um modelo que você pode imitar, um modelo de como essa pessoa criou a vida que você vê e também quer. Ela criou o sucesso, o resultado, o caminho que você está buscando, e você só precisa começar a imitar isso tomando ações parecidas com as que ela tomou, recebendo retorno e ajustando ao longo do caminho. Uma pergunta que você pode fazer é sobre uma vez em que se moveu sem ter todas as respostas na sua vida pessoal, e quando isso deu certo. Quando foi isso para você? Quando você correu um risco sem saber a resposta? Quando você correu o risco de chamar alguém para sair, de pedir uma venda, de fazer algo corajoso sem saber, isso vai dar certo ou não? Vou receber uma rejeição? Vão rir de mim? Quando foi a última vez que você fez isso na sua vida? Você precisa refletir sobre isso e entender que nem sempre vai ter todas as respostas resolvidas e esclarecidas antes de realmente tentar aquilo que quer fazer. Você precisa estar disposto a superar esse bloqueio na sua vida, porque nem todo mundo sabe como fazer uma coisa quando começa. E eu sei que você tem um exemplo na sua vida, mesmo que pequeno, em que não sabia exatamente a resposta para fazer algo, mas agiu e teve resultado. Porque as pessoas que criam resultados mais rápido na vida não são as que sabem mais. São as que se movem mesmo sem ter todas as respostas. E eu quero que você pense em qual decisão vem adiando e poderia tomar hoje. Que coisa você vem resistindo a fazer? E quase toda vez que vou falar em um mastermind ou em uma conferência de negócios e pergunto às pessoas: levantem a mão se, no último ano ou nos últimos 2 anos, vocês ficaram pensando em lançar um novo projeto. Seja lançar e escrever um novo livro, lançar um podcast, lançar uma série de vídeos, começar um negócio, criar aquele projeto paralelo, colocar sua música ou sua arte no mundo. E eu digo: levantem a mão se vocês vêm pensando em lançar esse projeto dos sonhos que vocês têm, no último ano ou nos últimos 2 anos. Muita gente levanta a mão. E eu digo: continuem com a mão levantada se vocês vêm pensando em lançar essa ideia ou esse projeto de paixão há 5 anos. E muita gente continua com a mão levantada. Aí eu digo:
Continuem se vocês vêm pensando nessa ideia há 10 anos. E uma certa porcentagem da sala ainda está com a mão levantada. Pessoas que estão pensando nessa ideia há 10 anos. E eu quero que você compartilhe nos comentários aqui embaixo se tem um sonho, se tem algum projeto, seja sua arte, sua música, colocar dança no mundo, começar algo novo, escrever um livro, seja lá o que for. Me conta há quanto tempo você vem pensando em colocar isso no mundo, mas vem hesitando. Vem esperando. Esperando a hora certa, esperando o momento certo, esperando até se sentir totalmente preparado, esperando até ter a formação certa, esperando até receber permissão de outra pessoa. Esperando, esperando, esperando. Analisando, analisando, analisando. Bom, eu vou colocar isso no mundo quando me sentir pronto, quando tiver mais tempo. Seja honesto. Compartilhe nos comentários aqui embaixo qual é essa coisa que você vem pensando em colocar no mundo, mas ainda não colocou porque por algum motivo você tem uma desculpa. Mas a maior parte da desculpa está só no seu pensamento. Está só na sua mente, porque você está preocupado com algum resultado que nem consegue compreender totalmente. E muito disso é o medo de pensar. Bom, se eu colocar isso no mundo e não for bem, eu não quero colocar agora. Não estou pronto para lançar o livro, minha música, minha arte. Ainda não estou pronto para compartilhar essas coisas, porque eu já tive sucesso em outra área, e isso aqui é algo novo. Se eu colocar isso no mundo e não der certo, não sei se consigo lidar com a vergonha. Não sei se consigo lidar com a rejeição. Não sei se consigo lidar com as pessoas não se importando com aquilo que é mais importante para mim. E quando os outros não se importam com aquilo que mais importa para você, pode parecer: eu sou um fracasso. Eu decepcionei. Sou um perdedor. Não sou ninguém. Cara, onde eu estava com a cabeça? Exatamente. Pare de pensar. Pare de analisar demais. Você está permitindo que a percepção de pessoas do futuro, pessoas cuja opinião sobre você nem importa de verdade, ou que nem pensam em você, e essa percepção dessas pessoas no futuro, de você colocar algum projeto ou arte no mundo e aquilo não ser bem recebido, seja justamente o que você fica analisando e estressando demais. E isso bloqueia sua criação. Isso bloqueia você de simplesmente ser a luz que é neste mundo, de ser a energia, o fluxo, a diversão, a criatividade, a personalidade que você tem. Isso está te travando, e eu não quero mais ver você travado. O fim da virada número 2 é: você está pensando demais em cada movimento. Pare de pensar demais. Sim, existem momentos em que, ao lançar alguma coisa, você quer ter estratégia e pensar: certo, eu vou lançar isso. E como? Qual é a melhor forma de lançar? Claro. Essas coisas são boas, mas não analise demais. Marque uma data. Coloque no mundo. E não vai estar perfeito quando você colocar algo no mundo. Nunca vai estar, e tudo bem também. Turno número 3. Você ainda não confia em si mesmo. Cara, acho que minha vida toda eu não confiei em mim mesmo. Eu realmente vivia com vergonha e culpa e insegurança. E faltava habilidades, faltava educação, faltava confiança, faltava competência, faltava relacionamentos. Eu duvidava de mim por todos os lados e vivia nessa bobagem paralisante dentro da minha mente. E usava a ideia de: deixa eu trabalhar demais nos esportes para ficar muito bom em alguma coisa. Assim, pelo menos consigo me agarrar à ideia de ser querido ou ter valor em uma área da vida. Porque em todas as outras áreas da vida, eu não tinha valor. Não era bom. Não tinha confiança. Na adolescência, comecei a ficar muito bom nos esportes. E isso virou minha identidade. Eu pensava: preciso ser bom nisso, porque não tenho mais nada em que eu seja bom. Eu sou ruim em tudo. Se eu não for bom aqui, qual é o sentido de estar vivo? E você ainda não confia em si mesmo. Essa é a virada número 3. O que realmente existe por baixo de todo esse excesso de pensamento é falta de autoconfiança. Porque se você realmente confiasse em si mesmo, não precisaria de clareza perfeita sobre cada movimento que faz. E pessoas inteligentes costumam ser pessoas muito boas. Mas isso é um desafio. Pessoas inteligentes muitas vezes usam o pensamento como uma forma de evitar riscos. A pergunta que você deve se fazer é: houve um momento em que você escolheu confiar em si mesmo sem ter certeza, e isso mudou tudo? Eu lembro que me mudei para Nova York por causa de um sonho, sem fazer ideia. Eu me mudei para Nova York em 2000. Não lembro se foi exatamente no começo ou no fim de 2010. E me mudei porque tinha um sonho. Por alguns anos, eu pensava em ir para algum lugar onde pudesse aprender handebol,
porque tinha o sonho de entrar para a seleção dos Estados Unidos e ir para as Olimpíadas. Isso foi lá em 2008, quando assisti handball pela primeira vez na TV. E não tinha handball em Ohio, onde eu morava na época, e uma das melhores equipes do país ficava em Nova York. Eles tinham vencido campeonatos nacionais ano após ano. Naquela época, praticamente não existia rede social, mas não tinha como entrar em contato com ninguém. Mas eles tinham um site, e no site havia um endereço de onde treinavam e quando treinavam. E eu simplesmente disse, certo, não consigo falar com ninguém. Eu vou literalmente atravessar o país, ir para Nova York e tentar. E era um risco. Eu não fazia ideia. Não fazia ideia se alguma coisa ia dar certo ou não. Não fazia ideia do que aconteceria depois, mas sabia que existia um sonho dentro de mim e sabia que, se eu não corresse o risco, não me jogasse, não comprasse a passagem e não visse o que apareceria, eu não saberia o que poderia acontecer. Quando cheguei lá, eu não fazia a menor ideia do que aconteceria. Apareci naquele ginásio na primeira noite e riram de mim. Literalmente riram de mim, porque contei meus sonhos às pessoas. E elas disseram, volte daqui a alguns meses. Este é o nosso último treino do ano. Volte daqui a alguns meses, e se você estiver falando sério, começamos a trabalhar com você. Eu voltei alguns meses depois e continuei aparecendo toda semana. E em menos de um ano, entrei para a seleção dos Estados Unidos de handball. E, se eu não tivesse dado esse salto, se não tivesse corrido risco, se não tivesse aceitado a incerteza do resultado, nunca teria conseguido aquele resultado. Se eu dissesse, ainda não me sinto pronto. Não falei com ninguém. Será que alguém vai me deixar entrar no ginásio? Será que eles estão lá mesmo? Preciso ligar primeiro e confirmar se tudo bem. Se eu tivesse ficado esperando, nunca teria ficado na posição de manifestar os sonhos que eu tinha no coração. Por isso você precisa estar disposto a agir e confiar que algo vai se desenrolar. Talvez não seja o resultado que você quer, mas confie que as coisas certas vão se desenrolar quanto mais você exercitar esse músculo de entrar na incerteza e ficar em paz com os resultados. Porque aqui está a verdade. Você nunca vai ter certeza total sobre nada. Toda noite, quando vou dormir, eu literalmente deito, olho para a minha esposa, Marta, conversamos sobre aquilo pelo que somos gratos, compartilhamos nossas orações, falamos algo que apreciamos um no outro. E eu literalmente digo, Deus, espero acordar amanhã de manhã. Espero ter mais uma chance nesta vida amanhã, porque hoje foi incrível. Mesmo que eu tenha tido um dia difícil, penso, graças a Deus por hoje. Eu pude acordar. Pude estar ao lado da minha esposa. Pude ver meus filhos crescerem por mais um dia. Obrigado, Deus, por uma oportunidade tão linda hoje de viver a vida. Espero ter o amanhã para fazer o mesmo. E toda vez que acordo, eu agradeço. Agradeço por mais um dia. Mesmo que eu esteja dolorido, grogue, sem me sentir no meu melhor, que bênção é acordar. 150 mil pessoas hoje, e todos os dias, não acordam. Elas não têm a chance de viver o dia seguinte. Em média, 150 mil pessoas morrem todos os dias neste mundo. E para mim, isso coloca as coisas em perspectiva. Você nunca vai ter certeza total sobre nada. E ficar esperando. Esperando o momento certo. Esperando a formação certa. Esperando a permissão certa. Esperando a hora certa. Esperando até ter o dinheiro. Esperando até ter, seja lá o que for. É isso que mantém você travado. Alguns dos maiores avanços da minha vida vieram de momentos em que eu não tinha todas as respostas, mas confiei que encontraria um jeito. Eu tinha fé de que alguma coisa sairia daquilo. E confiei que, se aquela ação me levasse a um beco sem saída, ela abriria a direção de uma nova porta pela qual eu deveria seguir depois, em vez de continuar preso pensando demais sobre o próximo movimento naquela porta. Aquilo me guiaria para a próxima oportunidade da minha vida, pela qual eu deveria passar. E eu confiei em mim para descobrir muitas dessas coisas. Confiei em mim para me mudar para Nova York. Confiei em mim para ir à Espanha pela primeira vez jogar handball. Confiei em mim ao lançar meu primeiro livro e ao lançar o primeiro episódio deste podcast, quando eu não fazia ideia do que estava fazendo. Não fazia a menor ideia do que estava fazendo quando gravava no meu iPhone, só dizendo, ei, espero conseguir entender como isso funciona. Eu não fazia ideia de que seriam, quase 2.000 episódios depois, 13 anos depois. Eu não fazia a menor ideia de que viriam 3 livros na lista de best-sellers do New York Times depois disso, por causa da coragem, do risco de dar o salto e tentar. Eu não fazia ideia, nenhuma chance, mas confiei em mim para descobrir o caminho.
Confiei que saberia qual seria o próximo passo. Confiei que receberia retornos úteis sobre o que estava funcionando e o que não estava. E estou sempre inovando e confiando nos próximos passos. E essa é a virada. Você para de esperar se sentir pronto e começa a confiar que vai crescer até dar conta disso. E que as coisas vão se resolver. Isso não é fácil de fazer. Confia em mim. Sabe, eu acho fácil analisar demais as coisas. Mas quanto mais você analisa demais, mais bloqueia, mais hesita, mais espera, mais precisa que tudo esteja perfeito na sua mente antes de lançar. É preciso coragem para superar essa dúvida sobre si mesmo e esse medo. E eu lembro de algo que Bob Proctor compartilhou comigo quando esteve no programa. Eu me diverti muito com Bob quando ele participou. Tem uma frase que ele disse que é assim: pessoas corajosas não são pessoas que não têm medo. Não existe coragem sem medo. A coragem faz você encarar aquilo que teme. E sempre que eu for fazer qualquer coisa que nunca fiz antes, vou sentir medo. Mas o medo não vai me impedir. Eu amo isso do Bob. O medo não vai me impedir. Eu te digo uma coisa. Quando você vive duvidando de si mesmo, é muito difícil ter coragem, porque o medo paralisa. O medo, consome você. Ele trava o seu sistema nervoso. Seu coração fica apertado. Sua respiração fica curta. Você fica analisando demais. E é como se não conseguisse se concentrar, porque está com medo e não está em fluxo. Então, como é de verdade construir autoconfiança no dia a dia? Para mim e para você. Para mim, autoconfiança é um lembrete constante de se apoiar em hábitos e práticas que trazem alegria. Agora, isso pode parecer algo simples de pensar, mas e você consegue começar o dia com gratidão pela manhã e agradecer por mais um dia. Expressar gratidão logo de cara. Se consegue entrar em cada ambiente com alegria? Quando você abrir uma porta e entrar num ambiente, pense: eu estou trazendo alegria, luz e amor. Estou trazendo curiosidade. Estou trazendo leveza. Estou trazendo diversão. Estou trazendo preparo. Seja lá o que você quiser trazer, leve essa energia para qualquer lugar em que entrar. Leve essa energia para qualquer lugar em que entrar, talvez com exceção do banheiro. Mas mesmo assim, também existe ali uma chance de encontrar pessoas. Você abre a porta do banheiro, talvez cumprimente alguém lavando as mãos. Dá para levar curiosidade, leveza, até nesse contexto. Leve o seu melhor para cada ambiente. Se fizer isso todos os dias, coisas boas vão acontecer. Coisas boas já estão acontecendo. E se coloque em ambientes desconfortáveis, levando isso também. Não tente ser mais interessante para as pessoas. Seja mais interessado nas pessoas. Se você acorda em gratidão e diz: obrigado por este dia, e pensa: como eu posso entregar o melhor de mim hoje? Cada porta que você abre, você leva luz, amor, curiosidade, alegria, leveza, preparo. Seja lá o que quiser oferecer ao mundo. Se fizer essas coisas, eu estou te dizendo, isso vai te ajudar a superar medos e inseguranças. Porque você vai falhar. Em alguns momentos vai parecer bobo, vai parecer ridículo. E daí? E daí? Esse é o preço de entrada da manifestação. Se permitir ser bobo, estranho, brincalhão, sabendo que vai errar, sabendo que não vai parecer perfeito e que nem é esse o objetivo. O seu trabalho nunca é parecer perfeito. É dar o seu melhor. É estar o mais preparado possível. É agir com coragem. É ser constante e aparecer sempre. Esse é o seu trabalho. E soltar os resultados com disposição para ver o que vem até você. O que vier era para vir. E talvez seja maior e melhor do que os objetivos que você tinha em mente. Talvez você não alcance aqueles objetivos, mas a energia que você leva e a constância que você mantém vão desenvolver tanta autoconfiança, tanta crença em si mesmo, tantas conexões boas com as pessoas, tantas grandes oportunidades vão chegar até você, que você nunca vai se sentir travado. Esse é o fim da virada número 3. Você ainda não confia em si mesmo e está na hora de começar. Virada número 4. Você está tentando controlar como as coisas acontecem. Qual é o maior erro que as pessoas cometem quando tentam manifestar algo? Elas tentam controlar cada pequeno detalhe. Pessoas inteligentes amam estratégia. Amam ter tudo resolvido antes da hora, mas manifestação exige confiança, fluxo, não saber exatamente como tudo vai se desenrolar. Você ganha clareza sobre o que quer,
mas não precisa forçar como isso tem que acontecer. E isso é como uma dança. É como dançar com a sua vida diária. É uma dança com sincronicidades, com oportunidades, com possibilidades. Você está a uma decisão, uma relação, um conteúdo, uma conversa, um ato de coragem de criar uma vida que nunca imaginou, ou de entrar na vida com que sempre sonhou. E eu estou te dizendo, quando eu dormia no sofá da minha irmã por 1 ano e meio, naqueles primeiros 6 meses, eu não estava feliz. E ficava remoendo tudo que tinha dado errado na minha vida. Eu me machuquei. Meu sonho de tentar chegar à NFL não aconteceu. Eu precisei fazer uma cirurgia. Eu não podia voltar a jogar futebol. Eu não tinha dinheiro. Estava passando pelo término de um relacionamento. Dormindo no sofá da minha irmã. Meu pai tinha sofrido uma lesão cerebral traumática num acidente de carro alguns anos antes e nunca se recuperou totalmente. Era como a crise imobiliária de 2008. Não tinha emprego. Eu era uma máquina de vitimismo. Era só vítima, vítima, vítima. Coitado de mim. Tudo está contra mim. Ninguém me ama. O mundo me odeia. Eu não tenho talento. Não tenho habilidades. Ainda nem tinha me formado na faculdade. Sou um fracassado. Estou dormindo no sofá da minha irmã. Eu nunca vou me casar nem ter filhos, porque nenhuma mulher vai querer ficar comigo. Era uma conversa de vítima na minha mente, consumindo meu pensamento, consumindo minha energia e consumindo meu comportamento. Quando eu fico remoendo, pensando e sendo consumido por pensamentos negativos e por uma mentalidade de vítima, minha energia também reflete o que eu penso. E se minha energia reflete meu pensamento, minhas ações também refletem esse pensamento. Os pensamentos influenciam a energia. A energia influencia as emoções, que influenciam nossos comportamentos e a forma como nos apresentamos. Se essa é a minha percepção o dia inteiro de que minha vida está contra mim, tudo está contra mim e nada vai acontecer, meus comportamentos vão dizer, bom, melhor nem tentar, porque quem se importa? Nada de bom vai acontecer mesmo. Por isso, eu preciso mudar o pensamento. Para o fluxo, e mudar as emoções e a energia para algo positivo, alegre, criativo, preparado. Aí minhas ações vão imitar o comportamento, o sentimento, a energia e o pensamento. E isso cria impulso. Cria esse impulso de manifestação. É como uma máquina. É como vroom, e aí simplesmente a energia vai crescendo em espiral até você começar a virar um redemoinho. É como se você colocasse essa energia no mundo e de repente, vroom. Ela volta para você. Porque quando você tenta controlar o como, se você pensa, eu vou fazer tudo exatamente desse jeito. Se não der certo, vou ficar com raiva. Você limita o que é possível. Você limita o que é possível quando controla o como. Dr. Joe Dispenza já esteve no programa várias vezes e tem uma frase ótima que expressa essa necessidade desconfortável, mas essencial, de abrir mão do controle para permitir de verdade que uma mudança aconteça na sua vida. Ele disse, abre aspas, você precisa abandonar exatamente aquilo que usou a vida inteira para conseguir o que queria, para que algo maior possa acontecer. Você precisa abandonar exatamente aquilo que usou a vida inteira para conseguir o que queria, para que algo maior possa acontecer. Imagine como seria se você simplesmente dissesse, eu não sei como isso vai acontecer. Eu vou criar uma estratégia e vou seguir as ações dessa estratégia, mas também vou permitir que as coisas aconteçam de um jeito até muito mais fácil. Vou permitir que aconteça, se for para acontecer. Vou continuar aparecendo, sendo constante e trabalhando duro, mas vou abrir espaço para possibilidades. Não precisa ser exatamente do jeito da estratégia, e tudo bem. E eu quero que você pense em uma vez em que algo incrível aconteceu na sua vida porque você abriu mão do como achava que deveria ser. De como você abriu mão do jeito que aquilo deveria acontecer ou parecer. Comenta aqui embaixo uma vez em que algo incrível aconteceu porque você soltou a ideia de como aquilo deveria acontecer ou de como deveria parecer. E já teve tantas vezes em que eu pensei, cara, eu queria muito uma oportunidade. Ou queria que alguém da minha rede aparecesse por mim em alguma coisa. E talvez essa pessoa não apareça, por qualquer motivo. Mas aí surge algo inesperado. Ou alguém inesperado. Alguém que eu nunca imaginei que fosse me procurar ou me ajudar.
Eu peço alguma coisa e a pessoa faz na hora. No fim do ano passado, eu estava pedindo para alguém que eu tinha acabado de conhecer rapidamente, mas com quem tive uma interação ótima. A gente talvez tenha passado 1 hora junto. Foi a primeira vez que conheci essa pessoa. Passei 1 hora sendo curioso, agregando valor, tentando apoiá-lo, e alguns meses depois ele me procurou do nada e disse: "Ei, estou querendo fazer algumas doações no fim do ano." Ele tem muito dinheiro, e disse: "E por algum motivo pensei em você. Adorei nosso tempo juntos. Tem alguma coisa para a qual você esteja buscando doações?" E eu disse: "Sim. Acabei de lançar esse time de handball em Los Angeles. Estamos tentando levar o time ao campeonato nacional pela primeira vez em 16 anos. Eles não vencem o campeonato nacional, e eu estou arrecadando dinheiro para isso, porque é uma grande responsabilidade. Eu adoraria que você doasse." E ele disse: "Sim, eu estava pensando em doar $5.000 para você, se estiver tudo bem." Eu falei: "Cara, me dá $5, não importa." "Sim, ótimo. 5.000. Aí mandei o link por onde ele podia doar, e ele me respondeu por mensagem dizendo: "Sabe de uma coisa? Você é incrível pelo que vem fazendo, é muito inspirador, e eu adorei nossa conversa. Vou te dar 10.000. Só quero te agradecer." E eu fiquei assim. Do nada, alguém me procurou e disse: "Ei, aqui estão $10.000 para você." E foi inesperado. Às vezes não precisa ter uma cara, uma sensação ou um caminho específicos. Agora, eu estou sempre aparecendo e agregando valor. Estou sendo constante. Não é como se isso surgisse do nada só porque eu penso e fico sentado no sofá o dia inteiro. É agregar valor e sustentar uma certa energia com constância. E quando eu disse que acordo e agradeço, que expresso gratidão, eu faço o meu melhor para me comportar de um jeito que permita isso. Isso não quer dizer que eu seja perfeito todos os dias. Pergunte para minha esposa, minha equipe, para os meus melhores amigos. Eu tenho dias ruins. Não sou perfeito todos os dias. Mas é pensar: como posso dar o meu melhor? Como posso aparecer com o máximo de constância possível com essa energia? E abrir espaço para a magia. Abrir espaço para possibilidades. Abrir espaço para que as pessoas também apareçam e me apoiem. E isso também significa que eu apareço pelos outros. Eu apareço e entrego para outras pessoas. Eu contribuo com outras pessoas. E essa energia também volta. Algumas das melhores coisas da minha vida vieram de formas que eu jamais teria previsto. Mas eu teria perdido tudo se estivesse preso demais a um plano específico que precisava acontecer, que precisava dar certo. Ter clareza de visão é essencial. Você precisa ter clareza da visão que quer criar para a sua vida. Mas flexibilidade na execução é aí que o alinhamento e a magia acontecem. Você precisa pensar em como continuar totalmente comprometido com a sua visão sem sufocar o resultado. Sem ficar nessa de, tem que ser desse jeito. Eu preciso ter esses resultados. Eu tenho visões para o meu negócio, para a minha saúde, para o meu casamento, para os meus filhos, para os meus sonhos olímpicos. Eu tenho visões, mas as coisas nem sempre acontecem exatamente como eu imagino. E se desenrola uma sequência de acontecimentos lindos. Fim da virada número 4. Você está tentando controlar como acontece. Pare de tentar controlar como acontece. A virada número 5 é grande. Você precisa se tornar a pessoa primeiro. Nossa, tanta gente odeia isso. Tanta gente odeia quando eu falo sobre isso. Virada número 5. Você precisa se tornar a pessoa primeiro. O que isso significa? O que realmente precisa mudar para isso funcionar na sua vida? Você para de tentar pensar até chegar lá e começa a aparecer como uma pessoa que já tem aquilo. Essa talvez seja a coisa que as pessoas mais odeiam sobre manifestação, ou sobre criar a vida que desejam. Elas odeiam isso. Odeiam ouvir isso. E este é o motivo. Porque parece que... Então... Você diz, certo. Você diz, pare de tentar pensar até chegar lá. Porque tem muita gente analisando demais. E se você analisa demais, se pensa demais, escreve sim aqui embaixo. Ou escreve eu penso demais nos comentários. E você diz, tá, tudo bem. Eu ouvi você dizer. Lewis disse, você precisa começar a aparecer como a pessoa que já tem aquilo. Mas eu não tenho. Isso parece idiota para mim. Porque eu não tenho aquilo que quero. Como posso ser a pessoa que tem? Como posso ser feliz? Como posso ser alegre? Como posso ser rico se sou pobre? Como posso ser inteligente se sou burro? Como posso ser dono de uma casa de $1 milhão se moro num barraco, ou moro no apartamento da minha irmã, ou seja lá o que for? Eu já disse isso antes no meu livro. O Mindset de Grandeza. Você não está preso. Você só está operando a partir de uma versão de si mesmo que ainda não decidiu mudar.
Cadê meu livro? Este é o meu livro. Se você ainda não tem, as pessoas me perguntam o tempo todo: Lewis, qual dos seus livros eu deveria comprar primeiro? Este é o livro que eu queria ter tido aos 15, aos 21, aos 30, aos 40. Este é o livro. Este é o livro que eu leria no passado, leria hoje e lerei no futuro. O Mindset de Grandeza. Libere o poder da sua mente e viva a sua melhor vida. Compre ele agora mesmo. Vamos deixar o link. Ele traz todos os exercícios, ferramentas e estratégias de que você precisa. Você não está preso. Você só está operando a partir de uma versão de si mesmo que ainda não decidiu mudar. Eu amo a frase do Dr. Joe Dispenza. Ele diz: sua personalidade é a sua realidade pessoal. Sua personalidade é a sua realidade pessoal. Se você vive em eu não sou bom o bastante. O mundo está contra mim. As pessoas se aproveitam de mim e me machucam. Eu nunca vou ser inteligente o bastante para me encaixar. Eu não pertenço por causa disso. Eu sofri abuso. Eu fui isso. Eu tive essa dificuldade. Se você pensa o tempo todo e opera nesse sistema de isso vai me impedir porque eu acredito nisso, essa mentalidade de vítima, e você provavelmente passou por desafios muito sombrios. Isso não é diminuir os desafios que você viveu, mas precisamos aprender a curar as feridas do passado para criar um futuro abundante. E se você fica preso, remoendo o passado como um bloqueio que impede você de agir com coragem para criar o que quer, você não vai criar o que quer. É um conceito simples, mas difícil de colocar em prática, porque levei muito tempo. Eu levei até perto dos 30 anos para começar a jornada de cura. E foi uma jornada difícil pra caramba. E não aconteceu tudo de uma vez. Foram camadas, foram etapas. Nos primeiros anos, eu senti que tinha destravado muita coisa, mas depois apareceram outros bloqueios que eu precisava destravar e curar. E isso levou alguns anos de crises, porque eu ainda não estava disposto a curá-los. E aí eu continuava tomando atitudes que me machucavam. Depois precisei encontrar níveis mais profundos de cura, novos níveis de desbloqueio. E é uma jornada de cura, certo? Essa é a virada que muda tudo. Todos os dias você precisa se perguntar: como essa versão de mim pensa? Como essa versão de mim, essa versão futura de mim, pensa? Como ela decide? Como ela aparece? E aí você age a partir desse lugar. Como a versão futura de mim, que ainda não tem isso, pensa, decide, age, sente. Como ela aparece? E aí você começa a agir a partir desse lugar. Você precisa, e aqui está a chave, você precisa fazer isso antes de se sentir pronto. Meu Deus, deixa eu te contar uma história sobre isso. Quando eu tinha mais ou menos de 16 a 19 anos, em todos aqueles verões, aqueles 4 verões dos 16 aos 19, eu me dava desafios de 3 meses. Mais ou menos 3 meses. Acho que as férias de verão na escola eram o quê? 2 meses e meio ou umas 10 semanas, alguma coisa assim. Eu me dava um desafio em torno daquilo de que eu tinha mais medo. E naquela época era falar com pessoas novas. Eu era muito inseguro. Sabe, eu sentia que não conseguia falar na frente da turma, porque todo mundo ia rir de mim, porque eu não lia direito. Eu não conseguia ler em voz alta. Eu não conseguia ler no livro e realmente falar aquilo em voz alta. Eu era muito ruim lendo. E muito disso era: eu tinha medo de chegar nas pessoas e conversar, porque achava que elas iam rir de mim, porque eu não teria nada bom para dizer. Engraçado, né? E a cada verão, eu me dava esses desafios de me humilhar na frente de desconhecidos. O desafio inteiro era fazer as pessoas rirem de mim. Não de um jeito bom, mas chegar, dizer alguma coisa, me apresentar. Eu lembro que, no verão do meu 3º ou 2º ano do ensino médio, tanto faz, com 16 anos, eu pensei: certo, eu tenho medo de garotas, então preciso chegar em qualquer garota que eu ache bonita. Eu vou chegar e dizer oi. E eu fiz isso. Nas primeiras 2, 3 semanas, praticamente toda garota fugia de mim, ria de mim e fazia eca, sabe? Fosse lá o que fosse. Eu simplesmente não sabia falar com garotas. Eu pensava, não faço ideia. Eu era aquele garoto alto, desengonçado, magrelo, com orelhas grandes e dentes grandes, e não fazia ideia de como falar com pessoas, muito menos com garotas. Aí eu pensava, o que eu faço? Nas primeiras semanas, as garotas fugiam de mim ou ficavam, sabe, rindo de mim, tirando sarro ou qualquer coisa assim. Aí eu pensei, certo, isso não funcionou.
Como eu simplesmente tenho uma conversa sem a pessoa fugir. Sabe, era tipo, como eu tenho uma conversa sem a pessoa rir de mim. Como eu aprendo a aparecer de outro jeito. Aparecer como eu apareço como um cavalheiro. Como eu apareço e só digo, oi, meu nome é Lewis. Qual é o seu nome? Será que eu consigo fazer isso várias e várias vezes? E no fim do verão, eu estava falando com todo mundo. Eu conversava com as pessoas me cumprimentavam, eu tinha boas conversas e comecei a superar aquele medo. Lembro que alguns anos depois, fui para minha primeira conferência de negócios. Eu tinha uns 19. Eu era estagiário em uma empresa, uma seguradora, e teve uma conferência naquele verão para todos os funcionários, milhares de funcionários do país inteiro. E eu fui. E lembro que pensei, certo, eu falei com garotas da minha idade alguns anos antes, mas nunca falei com pessoas mais velhas. Aí pensei, vou chegar em qualquer pessoa mais velha do que eu, homens, mulheres, e puxar uma conversa. E eu tinha 18 ou 19 anos e pensava, eu não sou ninguém aqui. Todo mundo aqui é mais bem-sucedido, mais talentoso, sabe mais do que eu. E eu simplesmente fui até todo mundo, até as mesas. Cheguei nas pessoas, cumprimentei e dizia, oi, meu nome é Lewis, qual é o seu nome? E comecei a descobrir quais perguntas faziam as pessoas se envolverem comigo. Em vez de, o que você faz? Ou, por que você está aqui? Eu pensei, fiz essas perguntas e as pessoas não ligaram para conversar comigo. Deixa eu pensar em perguntas melhores. Pelo que você mais sente gratidão hoje? Com o que você está mais animado na sua vida? Fazer perguntas diferentes para levar as pessoas a sentirem alguma coisa criava uma energia de sentimento, uma energia de fluxo. E essa energia de sentir, em vez de ficar só pensando, criava oportunidades. Por isso você precisa estar disposto a agir a partir desse lugar do eu futuro antes de se sentir pronto, antes de saber o que dizer, antes de saber o que compartilhar, antes de fazer sentido, antes de ter provas. Apareça, haja, e você vai receber retorno rápido. E se você não sabe o que seu eu futuro faria, pense em quem vem à sua mente quando imagina alguém que vive plenamente desse jeito. Alguém que faz o que for preciso para criar essa vida para si. Quem dos seus amigos parece não ter medo? Alguém que consegue chegar e falar com qualquer pessoa. Alguém que tem uma ideia e começa na hora. Coloca aquilo no mundo. Quem você conhece que simplesmente faz isso? Comece a incorporar a energia dessa pessoa, porque manifestação não é atrair algo novo. É se alinhar com quem você precisa ser para, então, conseguir receber o que quer. Mas, se você sente, bom, eu preciso ter isso primeiro para poder ser de certo jeito, você nunca vai conseguir. Você precisa ser alegria, ser energia, ser curiosidade, ser positividade, ser diversão, ser leveza e ser uma contribuição positiva no mundo. E quando você é uma contribuição positiva no mundo, não precisa ter todo o talento nem todas as habilidades, porque esse é um dos recursos mais desejados que qualquer pessoa pode ter. É uma atitude positiva. É uma energia positiva. Energia não mente. Ninguém quer estar perto de alguém talentoso, inteligente. As pessoas querem estar perto de gente positiva, que eleva os outros. E dá para ensinar habilidades às pessoas para que elas fiquem mais inteligentes. É difícil ensinar alguém a ser movido por energia, por comunidade e também pelo serviço ao outro. Quando foi a última vez que você tomou uma grande decisão a partir do seu eu futuro e não das suas circunstâncias atuais? Algo para refletir. Quando foi a última vez? Talvez tenha sido lá na escola. Talvez quando você tirou um ano sabático e pensou, vou ter coragem, vou viajar por 6 meses e me jogar. E por algum motivo, você voltou a um jeito de pensar, voltado só para sobreviver. O fim da virada número 5 é, você precisa se tornar a pessoa primeiro. Agora, eu vou te dar um desafio de 30 dias de incorporação e alinhamento. Se você está pronto para começar a te aplicar isso na sua vida, por onde deve começar? Bom, eu quero que você comece simples. Não quero que complique demais dizendo, nos próximos 10 anos, é isso que eu vou fazer. 30 dias. Eu me dava 10 semanas durante o verão. Como experimentos sociais. Você nem precisa de 10 semanas. Eu quero 30 dias. Pelos próximos 30 dias, quero que você perceba quando estiver pensando demais e precisa interromper isso com ação. Tome uma decisão por dia a partir do seu eu futuro, aquele que está criando a vida mais mágica dos seus sonhos. E eu quero que você pare de perguntar, mas e se der errado? Ou, e se rirem de mim? E comece a perguntar, o que acontece quando isso dá certo?
O que acontece se isso der certo além dos meus sonhos mais ousados? E eu preciso que você solte a necessidade de controlar cada resultado. Deixe ir. Você pode ter uma visão do que quer criar, mas solte o resultado, o desfecho e o prazo. Porque todos os dias, eu preciso que você pratique aparecer como a pessoa que quer se tornar. Não com perfeição, mas com constância. Se você quer se tornar mais corajoso, todos os dias você pode se tornar corajoso. Um ato. O que é isso? Qual é a coisa que você mais teme? Você tem medo de colocar sua mensagem no mundo online? Todos os dias você precisa compartilhar uma mensagem online. Você tem medo de aparecer em vídeo? Todos os dias você precisa gravar um vídeo e postar. Você tem medo de conversar com desconhecidos? Todos os dias você pode conversar com 5 desconhecidos, construir esse músculo e refletir sobre isso. O que você aprendeu? No que precisa melhorar? O que pode tentar de outro jeito? O que aconteceu da última vez que você se comprometeu totalmente com um desafio pessoal por 30 dias ou mais? Eu nem sei se você já fez alguma coisa por 30 dias ou mais, porque isso exige coragem. Não é uma coisa fácil de fazer. E se você fizer isso por 30 dias, não vai mudar só seus resultados, vai mudar sua identidade. Identidade é tudo. Identidade é o ponto central. De novo, sua personalidade é a sua realidade pessoal. E essa realidade pessoal se baseia numa identidade de como você pensa, sente e se comporta no mundo. Pessoas inteligentes têm um dom, mas, se você não tomar cuidado, esse dom pode virar justamente aquilo que está te travando. Porque você sempre consegue encontrar um motivo para não agir, para não se mover, para esperar, para adiar. Sempre dá para encontrar um motivo para pesquisar mais, estudar mais, seja lá o que for. Mas as pessoas que criam uma vida extraordinária não apenas pensam diferente, elas agem diferente. Elas se movem diferente. Elas são diferentes porque confiam em si mesmas. Elas se movem com coragem. Elas incorporam a versão de si mesmas que querem se tornar no futuro, não no passado. E, no momento em que você começa a fazer isso, sua vida começa a refletir. Faça 30 dias de ação. Todos os dias, eu quero ver você fazendo isso. Se você está comprometido, escreva aqui embaixo nos comentários que está comprometido. Me conta no que você vai trabalhar. Qual é essa coisa que você quer fazer todos os dias pelos próximos 30 dias? Quero te lembrar, se ninguém te disse ultimamente que você é amado, que você tem valor e que você importa, eu sou muito grato por você. Agora vá lá fora e tenha um ótimo dia. O motivo de você não estar onde quer estar agora não tiver nada a ver com o quanto você está realmente se esforçando. E se não for sobre se matar de trabalhar? E se não for sobre trabalhar mais duro? E se for sobre o jeito como você foi condicionado a pensar esse tempo todo? Veja, a maioria das pessoas está rodando padrões mentais.